Para você, boa tarde. Para a gente poder encerrar o nosso programa, a gente vem agora com o nosso momento de reflexão, o nosso momento de fé, a oração da tarde. E hoje eu quero compartilhar uma história com você. Uma história emocionante, mas uma história que tem como finalidade nos levar à reflexão. Reflexão sobre a vida, reflexão sobre a fé, reflexão sobre o nosso amor para com Deus e o amor de Deus para conosco também. E essa história que eu quero compartilhar com você começa assim, ó. Havia um certo jardineiro que cuidava de um pequeno campo. E entre todas as plantas que tinha naquele local, uma árvore era especial para ele. Aquela árvore não era mais alta, não. Não era mais vistosa também. Mas era a sombra daquela árvore que chamava a atenção daquele homem. Porque embora ela não fosse tão grande, ela dava uma sombra maravilhosa. E era na sombra daquela árvore que aquele homem sempre descansava. E era ali que ele fazia as pausas durante o dia. Era naquele ponto que ele parava, ele pensava na vida. Era ali, ouvindo os pássaros cantando, embaixo da sombra daquela árvore, que ele encontrava a paz. Então, aquele era o espaço que ele mais gostava de ficar, naquele bosque que ele cuidava. Mas um dia, sem aviso nenhum, aquela árvore secou. O jardineiro não entendeu nada. Ele regou ainda mais, ele cuidou ainda mais. Um certo dia ele se viu ali revirando a terra e conversando com a terra, como se estivesse dizendo assim: ei, não deixa essa minha amiga árvore morrer, não. Só que nada mudou. A árvore já não respondia. Restaram galhos secos e um silêncio naquele local, porque a árvore estava tão seca, já estava morrendo, que nem os pássaros estavam repousando mais nos seus galhos. Aquilo chateou aquele homem. Algumas pessoas achavam que era bobagem, mas ele ficou sentido, porque, queira ou não, ele tinha passado muito tempo, todo dia, frequentando aquela sombra. Tinha dia até que ele conversava com a árvore. Então, muito tempo ele evitou ir de novo naquele canto do bosque onde a árvore ficava. A ausência da sombra lembrava a ele que aquela linda árvore ele tinha perdido. Até que um certo dia, ele percebeu alguma coisa curiosa. A terra em volta daquela árvore parecia que estava diferente. A terra parecia que estava mais fértil, mais viva. Ele percebeu que pequenas sementes começavam a brotar ali, justamente ali, naquele trecho onde a árvore morreu, onde antes tinha dor. E com o tempo, outras plantas cresceram naquele local. Flores surgiram, frutos apareceram. O bosque nunca mais foi o mesmo, mas também nunca esteve tão vazio. Então o jardineiro compreendeu. Ele compreendeu que algumas árvores não morrem. Elas se entregam à terra para que a vida continue de uma outra forma. Aquilo que parecia que era fim, era na verdade transformação. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, a Bíblia diz assim: o que é semeado é perecível, mas o que ressuscita é imperecível. E esse versículo ficou no coração daquele homem. Desde então, toda vez que o jardineiro olhava para aquele campo, para aquele bosque, ele sentia saudade daquela árvore. Mas não um desespero,
Porque ele aprendeu que Deus recolhe algumas vidas como quem recolhe sementes para que floresçam na eternidade. E assim fica uma lição para a gente. Nem toda perda que nós temos é ausência. Algumas despedidas que nós precisamos fazer, na verdade, elas são entregas. Deus, às vezes, recolhe pessoas que nós amamos, mas não para machucar a gente, para nos ferir, mas para confiar à eternidade aquilo que aqui já cumpriu a sua missão. A dor de perder alguém, ela permanece, porque o amor permanece. Mas a fé nos ensina que aquilo que foi plantado com lágrimas não se perde. Floresce em outro tempo, em outro lugar, sob os cuidados do próprio Deus. Quando alguém parte, não é o amor que acaba, é o modo da presença que muda. Às vezes, você passou por uma luta e perdeu alguém que você tanto amava. Você vai perceber que o amor não muda, mas é o modo da pessoa não estar mais presente fisicamente, apenas na memória, que muda. Porque o amor continua o mesmo. E a esperança cristã, que nos lembra que aquilo que nasce em Deus não termina na terra. Por isso, devemos seguir. Com saudade no peito, por aquela pessoa que perdemos e às vezes nos entristecemos com as lembranças. Mas devemos seguir com esperança na alma, porque no tempo certo o jardineiro eterno vai nos mostrar que nenhuma semente foi em vão. Essa historinha não tem nada a ver com árvores. Essa história tem a ver com lembranças, tem a ver com amor, tem a ver com entrega e tem a ver com obediência também. Às vezes a dor da perda faz a gente criar sentimentos ruins. Às vezes você passou pela perda de alguém que você tanto amava e a dor fez até você questionar se realmente era amado por Deus. Eu estou dizendo isso de camarote, eu já vivi isso na pele. De muitas vezes perguntar, por que Deus? Por que morreu? Por que teve que ser assim, tão traumático? E desde então eu tenho entendido que todos nós temos uma missão aqui. Eu acredito nisso, isso é eu que acredito, tá? Todos nós temos um tempo aqui. E não cabe a mim tentar entender qual é o meu tempo ou por que algumas pessoas vão mais cedo, outras vão mais tarde. Isso não compete a mim. Acho que não compete a gente. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que a minha hora também vai chegar. A hora de quem eu amo também vai chegar. E aí? Eu não sei qual é a hora, eu não sei qual é o momento. Por isso eu vou aproveitar. Viver ao lado de quem eu amo, valorizar cada instante e agradecer a Deus por cada nova oportunidade de vida. Você que está passando pela dor do luto, recente ou antigo, tem gente que está num luto há muito tempo. O Senhor
cura a dor. A dor, ela passa. A saudade não, o amor jamais. Mas a dor passa. Aquele sentimento de perda que machuca, aquilo passa. O Senhor cura. Peça a Ele. Peça a Ele. Às vezes, nós não estamos sendo justos com as pessoas que estão próximas a gente. A gente vive um luto eterno, às vezes, por alguém e não olha para o lado e não aproveita a vida de quem está junto de nós. Posso te falar? A mensagem para essa tarde não era essa. O que está aqui no papel tem nada a ver com isso. Mas o Espírito Santo levou a mensagem para algum caminho, porque tem algum coração precisando ouvir isso nessa tarde. Se a mensagem falou contigo, se a mensagem falou ao seu coração, se você puder, fale com Deus. Ele quer acalmar o seu coração nessa tarde. Ele quer curar as feridas nessa tarde. Fique em paz e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E amém. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aqui